5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Fala, rapaziada, bem-vindo a todos ao programa que se inicia agora, Plunct Plact Zoom. Salve, salve a todos os Raul Seixistas do Brasil. O único programa com 1 hora de músicas do grande astro do rock and roll brasileiro, Raul Seixas. Misturando filosofia, metafísica, curiosidades, baião, blues, bolero, com muito rock and roll. E o nosso entrevistado especial do programa de hoje, no Plunct Plact Zoom, é o escritor e compositor Isaac Soares de Souza, que possui diversos livros publicados sobre a obra e a vida de Raul Seixas. Então, primeiramente, Isaac, eu queria agradecer imensamente a sua participação e a sua disponibilidade de trocar essa ideia aqui no nosso programa. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria de lhe fazer a pergunta sobre como foi esse primeiro contato que você teve com Raul Seixas, qual que foi o ano, como é que foi esse convívio que você teve com ele, essa relação de amizade. Conte um pouco pra gente. Eu é que agradeço o convite para participar deste belíssimo programa Plunct Plact Zoom. E em resposta à sua indagação, meu querido, tenho a lhe dizer o seguinte: não sou escritor e não sou compositor. Me meti nesta aventura maluca de escrever desde a mais tenra idade. Sempre fui rato de biblioteca, apaixonado por literatura e música, e daí decidi adentrar a esse universo do qual nada entendo, mas estou aí há anos tentando me firmar no segmento literário e musical. Tenho inúmeras composições em parceria com nomes que já foram famosos, que hoje estão estagnados e esquecidos. E sobre Raul Seixas, meu amigo, eu publiquei 15 livros, contando a trajetória, a vida e a obra musical e filosófica desse gênio soteropolitano que depois de morto virou um mito, e sua genialidade permanecerá e perdurará por séculos e séculos. E eu conheci o Raul em 1976. Eu já havia, na época, fundado o primeiro fã-clube brasileiro em memória a Raul, o Novo AE1 Fã-Clube Raul Roque Seixas, que perdurou aí por décadas. Eu morava na época numa cidadezinha interiorana chamada Bariri, que fica próxima a Jaú, e ali plantamos a semente do Novo AE1. Depois eu me transferi para São Carlos em 1985 e aqui conheci meu amigo e irmão Alexandre Pedrosa. Então unimos as forças e a nossa amizade, que é como um parentesco, e aqui fundamos a Associação Novo AE1, que durou aí mais 1 ou 2 décadas. Depois fechamos as portas de ambos os fã-clubes para nos dedicarmos tão somente à exposição anual Raul Seixas, que realizávamos na Casa de Cultura na época, e com o apoio do SESC realizamos inúmeras exposições, shows com covers, e enfim, hoje tanto eu quanto o Alexandre nos dedicamos apenas ao lançamento de livros sobre Raul. Eu tenho, como eu disse, 15 livros publicados sobre Raul, com autorização da família, da Kika Seixas, minha querida amiga de anos, e tenho 2 livros
sobre Zé Ramalho, que também é meu amigo, 2 livros sobre Bob Dylan, que também é um dos meus grandes ídolos, profeta dos novos tempos, genial, mas que foram livros proibidos e hoje se encontram fora de circulação. Meus livros podem ser adquiridos através de sites como Estante Virtual, Submarino, Amazon, enfim, inúmeros sites de livros usados e novos, e também através da editora de livros por demanda, Clube de Autores. É só acessar esses sites indicados, clicar lá meu nome, Isaac Soares de Souza, que aparecerão meus livros. Todos esgotados, mas ainda à venda em sites de livros usados e novos. Sebo do Messias e outros mais. É só procurar na internet que são encontrados facilmente. E eu conheci Raul, como eu disse, em 1976, época de campanha eleitoral na cidade que mencionei, Bariri, quando um amigo nosso, candidato à época a prefeito municipal, contratou Raul para um show inesquecível, um dos mais comentados e que virou uma coisa mitológica na cidade. E após o show, o Raul não seguiu viagem com a banda. Na época estava presente Paulo Coelho e o Raul decidiu permanecer na cidade por mais alguns dias. Esse encontro que ele teve com amigos, que fez na época na cidade, foi registrada na época em Super 8 e por anos a Kika Seixas, através da minha ajuda, quis conseguir esse vídeo, e o cara que gravou isso na época, uma raridade, acabou falecendo. Esse vídeo desapareceu, não se teve mais notícia do fim que levou esse vídeo raríssimo. E então, cara, na época eu era um adolescente e eu tive toda a oportunidade na época de estar presente, de dialogar com o Raul, mas eu morria de vergonha. Eu falei, porra, quem sou eu, um simples moleque, para tentar manter algum diálogo com um gênio como o Raul? Então eu me afastei, envergonhado, não quis participar da roda de amigos, de bebedeira e tudo mais, de jams musicais que ocorreram na estadia do Raul. E para quem não sabe, cara, o Raul na época conheceu o Roberto, da dupla Roberto e Meirinho, que na época também fazia shows na campanha eleitoral citada, se tornaram amigos, saíam para beber e tanto que o Roberto, da dupla Roberto e Meirinho, retornou há algum tempo à cidade para relembrar essa época. Foi convidado pelo Raul para seguir viagem numa excursão que o Raul fazia na época, e depois disso eu fui convidado. Não sei, acho que aí quem é admirador nato da obra Raul Seixas conhece a história de que em 1975 ou 76, essa mesma época, se não me falha a memória, um músico amigo do Raul foi assassinado por traficantes no apartamento do Raul, um apartamento que o Raul cedeu no Rio de Janeiro para que esse músico morasse ali por um tempo, e o cara envolvido com o tráfico foi assassinado. Naquela época, quando uma notícia policial era publicada em qualquer jornal do Brasil, fatalmente na própria notícia, era publicado o endereço da vítima e também do réu. E então eu peguei, através da notícia do assassinato desse músico, o endereço do Raul e escrevi uma carta
quilométrica, solicitando alguns discos, falando da época que ele permaneceu em minha cidade, que eu tive vergonha de me aproximar dele. E para minha surpresa, meu querido, eu tive, enfim, um monte de baboseiras que só fã consegue engendrar. Resposta do Raul, que tenho guardado até hoje como uma relíquia. E o Raul me enviou na época inúmeros discos autografados, fotos e fita cassete, vários materiais, e me convidou para que fosse até São Paulo para um encontro com ele. E imediatamente eu arregimentei fundo monetário, porque eu era um durão na vida, molecote, sem trabalho, sem opção. Saí fazendo uma vaquinha, como se diz, levantei uma grana legal e fui para São Paulo me encontrar com o Raul, com a Kika Seixas, no Hotel Eldorado, pertencente ao Grupo Eldorado, que lançou o disco Raul Seixas, Plunct Plactis 1, que dá nome ao magnífico programa que você apresenta. E dali até a morte do Raul, a gente se correspondia por carta e às vezes alguns telefonemas. Então tudo que eu passo e coloco em meus livros são coisas de bate-papos longuíssimos de 2-3 horas que eu mantive com o Raul. E foi assim que eu criei uma amizade com o Raul, e que também foi alavancada pelo Silvio Passos, que é meu amigo desde 1980, que me levou ao camarim num show clássico e memorável que aconteceu no ginásio do Palmeiras em 83, mesma época em que Raul estava para gravar, ou estava gravando, o Raul Seixas, Plunct Plactis 1, e devo muito mais a amizade pessoal que mantive com o Raul ao Silvio Passos. E assim é minha história com o Raul. Então esta foi a história de Isaac Soares em seu primeiro contato com Raulzito. Farei apenas um pequeno adendo aqui, Isaac. Você disse que não se autodeclara escritor e compositor, mas eu tive a oportunidade de ver algumas de suas composições e elas são verdadeiras poesias musicadas, que inclusive tocaremos 2 delas ao final do nosso programa. E quanto aos livros, mais de 15 deles só sobre a obra e a vida de Raul Seixas, eu acho que não precisa dizer mais nada. No meu ponto de vista, cada escritor tem o seu próprio estilo, e certamente você tem o seu, Como diria Raulzito, todo homem é uma estrela, e cada um de nós tem o seu próprio brilho. E dando continuidade, tocaremos 2 músicas de Raulzito, a primeira delas, Sunseeds, e a segunda, Novo Aeon, ambas do álbum Novo Aeon de 1975. Então fique ligado aqui com a gente, Rádio Fiscar, escute diferente. E de volta ao programa Plunct Plactis 1, damos sequência à nossa entrevista com Isaac Soares de Souza, o qual teve a oportunidade de conhecer e conviver um pouco ao lado de Raul Seixas. Bom, Isaac, agora eu queria te fazer uma pergunta sobre a publicação de seus livros. Eu sei que você tem muitos livros publicados, não só sobre a vida e a obra de Raul Seixas, mas sobre a vida de outros cantores, sobre outras temáticas, outros gêneros musicais. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e aonde que os fãs de Raul Seixas podem estar adquirindo essas obras. Fale um pouco pra gente. Quanto aos meus livros, publiquei acho que 3 ou 4 por editoras conhecidas, Universo dos Livros. Meu primeiro livro
sobre Raul, intitulado Raul Seixas, o Metamorfônico. Eu publiquei na cidade em que eu morava, citada na primeira resposta que te dei aí, Bariri, com apoio da Gráfica e Editora Coleta, que pertencia a um amigo meu que também foi meu patrão. Trabalhei 2 anos nesta Gráfica e Editora, porque na real minha profissão é gráfica. Trabalhei aqui em São Carlos durante 10 anos no jornal Primeira Página, onde eu mantinha uma coluna sobre música e poesia. E meus livros, meu querido amigo, que lancei a maioria através de editoras de livros por demanda, mas lancei Dossiê Raul Seixas pela Universo dos Livros, que foi meu livro mais vendido até hoje. No início do lançamento vendeu em pouco tempo 7.500 exemplares e ainda hoje é encontrado em vários sites. Publiquei um livro sobre a história do blues, que é pai do rock and roll, chamado Cantando um Blues, pela editora Estronho. E a maioria dos meus livros são livros sobre poemas, aliás, sobre poesia ou de poesia, e livros de pensamentos filosóficos e metafóricos, e livros sobre crimes hediondos, romance. Mas, como eu te disse, não sou escritor, não tenho lá a mesma capacidade que você tem de escrever. E, aliás, um livro seu que eu adorei, Astúncio, Estúpido Esclarecido. Você sim é escritor, eu não. Eu me aventurei nesse segmento, sou praticamente semi-analfabeto, tenho só o 4º ano primário, não tenho nenhuma formação secundária, mas aprendi a escrever através das músicas do Raul Seixas, de Bob Dylan e dos bluseiros, que são a raiz do meu conhecimento. E é isso, meu amigo, é uma tentativa de se firmar na área literária e musical, que nesse país de gente ignorante, que detesta ler algum livro e ouvir boa música, a luta é muito grande. Mas não escrevo para conseguir sucesso nem dinheiro, escrevo porque gosto de escrever, está no meu sangue. Então este foi Isaac Soares falando das publicações de seus livros. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre a obra e a vida de Raul Seixas, Bob Dylan, a história do blues e afins, procure aí por Isaac Soares na internet, que você vai achar muita coisa boa. E falando em literatura, Isaac, você citou o livro Astúncio, o Estúpido Esclarecido, de Ricardo Lacava, e iremos tocar agora uma poesia musicada presente neste livro pelo músico diretamente de Fortaleza, no Ceará, Fred de Tântico. A música Pinga Gota, seguida por uma outra música de sua autoria, Adeus Praga. Fique ligado aqui com a gente, que continuaremos esta entrevista com Isaac Soares no próximo bloco. Rádio Fiscar, escute diferente. E de volta ao programa Plunct Plact Zoom, acabamos de tocar 2 músicas do músico Fred de Tântico. A primeira delas com a letra retirada do livro Astúncio, o Estúpido Esclarecido, de Ricardo Lacava. E agora este número de telefone, DDD 16996087590. Para os 2 primeiros ouvintes
que enviarem um WhatsApp para este número com a frase Toca Raul receberá um exemplar desta obra diretamente em sua casa. Então, repetindo o número do telefone, 16996087590. Quem deixar a frase Toca Raul neste WhatsApp receberá um exemplar da obra Astúncio, o Estúpido Esclarecido. Repetindo, 16996087590. E seguimos agora com a nossa entrevista com Isaac Soares de Souza. Isaac, em 1983 teve um show memorável aqui na cidade de São Carlos, em que o Raulzito fez uma apresentação que ficou na história, né? Não sei se você já estava aqui na cidade, então eu queria que você comentasse sobre esse show, caso você já estava na cidade, e outros shows que porventura você participou, tanto quanto como fã, quanto como amigo de Raul Seixas. 1983, eu ainda não estava em São Carlos, mas esse memorável show mitológico eu presenciei, porque eu me desloquei da minha cidade para cá e eu e meu irmão Eliseu colocamos Raul no palco, a pedido do Miguel Cidras, que era empresário do Raul na época e maestro, e Silvio Passos, porque naquela época, no dia desse memorável show, o Raul estava completamente bêbado, mas entre idas e vindas o colocamos no palco e ele conseguiu apresentar-se com um sucesso estrondoso, ginásio totalmente abarrotado, até hoje não me sai da memória. E vi, como eu disse, um show também em 83 no ginásio do Palmeiras em São Paulo, e participei também de 2 festivais de Águas Claras, nos quais o Raul também se apresentou. Era uma exigência do público a presença do Raul. E o Raul adorava tanto participar desse Festival de Águas Claras, o Woodstock brasileiro, que teve uma época que ele se ofereceu a se apresentar gratuitamente, sem cachê. Isaac, Raul sendo Raul, né? Fazia o que gostava e fazia muito bem feito. E dando continuidade à nossa sequência de músicas, tocaremos mais uma do álbum Novo Aeon de 1975, a música Caminhos. Fique ligado aqui com a gente, Rádio Fiscar, escute diferente. Bom, continuando aqui a nossa entrevista com o escritor e compositor Isaac Soares de Souza, eu queria saber de você, Isaac, após a morte de Raul Seixas, você chegou a organizar diversos eventos, shows na cidade de São Carlos. Comenta um pouco, então, sobre essa sua trajetória após a morte de Raulzito. Sim, após a morte do Raul, que para todos os admiradores da obra fantástica que ele deixou aí plantada, eu e meu amigo Alexandre Pedrosa nos ativemos à realização, como eu já disse, de exposição anual no SESC, nas cidades vizinhas, e lançamentos dos meus livros com shows, e tivemos a oportunidade de trazer para São Carlos os covers de Raul Seixas, Roberto Seixas, que foi amigo querido da gente, Tuclay, a banda Luar às Avesso, Edi Star e tantos outros que conseguimos trazer para a cidade. Hoje o apoio está praticamente zerado, e então demos um
tempo para uma reciclagem, mas logo pretendemos retomar essas atividades de divulgação e shows na cidade de São Carlos. Valeu, Isaac. E agora tocaremos mais duas músicas de Raulzito. A primeira, Prelúdio, seguido por O Conto do Sábio Chinês. Fique ligado com a gente. Continuamos a entrevista no próximo bloco. Rádio Fiscar, escute diferente. Isaac, comenta pra gente como é que era, no seu ponto de vista, a personalidade de Raul Seixas. Meu amigo, falar da personalidade do Raul é uma coisa praticamente impossível de ser explicada. O Raul tinha fama de irresponsável, que a mídia plantou, mas Raul era um cara honradíssimo, um dos maiores seres humanos que eu tive a honra de conhecer. Um cara que não conseguia conciliar o sono ao ver uma pessoa dormindo na calçada. Tirava a roupa do corpo para cobrir o mendigo com frio. Um cara que gostava de viver no meio dos pobres, em bares fuleiros, bebendo cachaça, tocando violão, cantando. Um cara que nunca prejudicou ninguém, cara. Só fez ajudar. Em época áurea em que ele foi produtor, ele ajudou muita gente, lançou muita gente famosa. E as composições consideradas da lavra brega do Raul, como a música Se Ainda Existe Amor, dele, do maestro Mauro Mota, essa canção, cara, tem mais de 40 anos, já teve 1000 regravações, vendeu até o momento mais de 20 milhões de discos. Todo ano é regravada por alguma dupla sertaneja ou qualquer artista de verve popularesca. Um cara que só contribuiu com a humanidade e com o ser humano. É uma personalidade única, ímpar. Um ser humano de uma grandiosidade, de um coração sem tamanho. Só tinha a fama de louco, porque era um cara livre e lírico. O Raul só fazia o que ele queria fazer. Nada conseguia impor algo sobre ele que não fosse da vontade própria dele, sem se importar com sucesso, descaso de mídia. O Raul nunca teve essa necessidade, ele sempre fez o que ele quis fazer. Então um cara com essa grandiosidade, genialidade, só poderia ter se transformado no mito que ele é ainda hoje e perdurará para sempre aí na história da música brasileira. É impressionante como todos os que vêm aqui dizem a mesma coisa sobre Raul, sobre o coração que Raulzito tinha, né? A empatia que ele tinha em relação ao próximo. Agora, Isaac, queria deixar em aberto aí o que você tiver alguma coisa para complementar suas palavras. Estamos quase chegando ao final do programa. Diga lá. Meu amigo, que eu queria só deixar complementado, que talvez também sirva para o programa, refere-se ao jargão Toca Raul, que hoje perturba todos os artistas Brasil afora. Onde quer que um artista de qualquer segmento se apresente pelo Brasil todo, sempre haverá o pedido insistente, Toca Raul. O jargão Toca Raul foi criado na cidade de Bariri, lá pelos idos de 75. Tomou corpo e vastidão na cidade, exatamente no final da década de 80, quando inúmeros amigos meus, todos fãs de Raul,
reunido em todos os locais onde ocorresse uma apresentação de qualquer artista, popular ou sertanejo, nós reunidos pedíamos em alto e bom som: toca Raul. E muitos artistas e donos de clubes de música, circos que passavam pela cidade, música que era executada no coreto da Praça Central, todos odiavam a gente, exatamente porque sabiam que nossa chegada aos locais significava perturbação com o coro Toca Raul. Então é isso aí, esse foi Isaac Soares contando a história da origem do jargão Toca Raul. E agora, dando continuidade à nossa sequência de músicas, tocaremos Tente Outra Vez. Fique ligado aqui com a gente que continuamos nosso bate-papo no próximo bloco. Rádio Fiscar, escute diferente. E para finalizarmos a nossa entrevista com o nosso convidado Isaac Soares de Souza, queria agradecer mais uma vez imensamente a sua presença aqui, Isaac, a sua atenção e a oportunidade de estar trocando essa ideia com você, que teve a oportunidade de conhecer e conviver um pouco com Raul Seixas. E antes de tocarmos duas músicas de sua composição, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem especial para os fãs de Raulzito. Diga lá. Minha mensagem final para os admiradores da mais estupenda obra filosófica e musical já ocorrida no Brasil. Toca Raul. Toca Raul, toca Raul. Porque Raul será sempre lembrado, endeusado e sempre será cada vez mais divulgado no Brasil. Hoje ocorrem passeatas no Brasil todo, não só em São Paulo, que foi a raiz de toda essa mitológica lembrança deixada por Raul. Em vários estados e cidades ocorrem passeatas anuais. O chamado cover de Raulzito se espalhou pelo Brasil todo. Raul hoje é mais cultuado do que quando estava vivo e continuará sempre assim. E quanto às minhas composições, meu querido, eu tenho acho que umas 40 em parceria com alguns nomes desconhecidos e outros que já foram muito famosos na década de 80, na década de 70 e que hoje estão aí um tanto esquecidos devido a essa invasão. Só para complementar e lembrar a todos que agora no próximo mês, setembro, se não me falha a memória, dia 12 de setembro ou dia 16, se não me foge, ocorrerá em São Carlos, no Bicão, o segundo Toca Raul. 10 horas de shows com diversas bandas, um dia memorável que também ficará na história da cidade, para que toda a galera Raul Seixista se esbalde e curta Raul durante 10 horas. Uma overdose Raul Seixista. O convite está aberto a todos. Toca Raul. Isso mesmo, Isaac, muito bem lembrado aí pra rapaziada Raul Seixista, dia 16 de setembro, das 12 às 22 horas, no Bicão, em São Carlos, 10 horas de músicas só de Raul Seixas. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui em nosso programa e agora finalizaremos tocando duas de suas composições. A primeira delas, a música Baby Blues, interpretada por Douglas Carneiro, o Dodge, da banda Hangar 18, música feita em homenagem a Raul Seixas.
E em seguida a música O Olho do Jardineiro, interpretada por Moisés Profeta, música feita em homenagem ao parceiro de Raul, Zé Geraldo. Obrigado à audiência dos nossos ouvintes. Rádio Fiscar, escute diferente.